São 18 horas e 55 minutos em Campinas. Estamos em contato com o Arthur. Arthur, que foi fundamental na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve uma trajetória muito importante pela Ponte. 32 jogos em 2022 e 52 jogos em 2023, na segunda passagem pelo time da Ponte Preta. E agora está no Água Santa. Arthur, um abraço para você, boa tarde, como é que vai, amigo? Boa tarde, Carlos Batista, tudo bem, graças a Deus, prazer estar falando com você, viu? Você teve, assim, uma trajetória importante na Ponte, uma identificação muito grande com a torcida. E até você teve uma preocupação que poucos jogadores tiveram quando deixaram Campinas, né? Você me mandou uma mensagem, fiquei emocionado, você agradecendo, nós é que temos que agradecer o trabalho que você fez aqui em Campinas, viu, Arthur? Eu que agradeço, Carlos. Mandei por quê? Porque, igual eu falei para vocês de uma certa parte acaba ajudando a gente com essas críticas construtivas, né? Claro, sempre vocês visando o nosso profissional dentro de campo. Fora de campo vocês nunca falaram nada, nunca teve essa questão, até porque vocês são muito profissionais enquanto a isso, né? Então, ou seja, de qualquer forma que eu falei, de uma forma ou de outra, sempre nos ajudou, porque as críticas, quando é construtiva, serve pra gente analisar, refletir e ver realmente o que a gente errou, porque às vezes vocês têm uma análise diferente de fora do campo, e quando a gente está dentro do campo acaba não vendo. A gente vai analisar realmente, poxa, nisso aqui eu preciso melhorar, naquilo eu preciso melhorar, então, ou seja, e nisso foi decorrente, acabou que nessa reta final ali, a gente conseguiu o êxito que foi a permanência da Ponte, que era fundamental naquele momento, né, e graças a essas críticas, aos nossos trabalhos do dia a dia, minha crítica também, quanto ao meu desempenho, lógico, eu tenho também, só que de uma forma ou de outra vocês também contribuíram bastante nessa crítica construtiva que a gente acabou evoluindo e conseguindo esse êxito, né? Não era que a gente queria brigar não era que a gente queria brigar pelo rebaixamento, mas foi o que aconteceu e foi isso. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao lateral esquerdo, o Arthur, que já está em pré-temporada. O Água Santa já está se preparando para o Campeonato Paulista, o atual vice-campeão paulista. É um prazer muito grande a gente falar com o Arthur, viu, Arthur? Boa sorte para você na sua nova empreitada. Saiba que nos momentos em que precisamos criticar, criticamos, e você foi um dos valentes que no momento em que realmente a coisa tinha que ser definida, ou era naqueles 3 últimos jogos, ou a Ponte inevitavelmente seria rebaixada, e você cresceu muito, inclusive dando assistência para um gol decisivo, o segundo gol da Ponte o segundo ou terceiro, acho que o terceiro da última partida contra o CRB. Então, parabéns para você pela postura, por ter, apesar de todas as dificuldades, comprado a causa e ter dado uma satisfação de homem e de alto profissionalismo para a torcida da Ponte. E a minha pergunta é a seguinte: por que é que você, já tão experiente dentro do futebol, inclusive na sua segunda passagem pela Ponte, por que é que você teve aquela explosão emocional? Se era uma promessa, se foi algo espontâneo que surgiu na sua cabeça naquele momento de atravessar o gramado de joelhos. Arthur, um abraço para você. Tigrão, prazer falar com você, prazer muito grande mesmo, então respeito, um carinho muito grande por você, tá bom? Tigrão, a gente vinha, poxa, há vários jogos sem vencer, né, se eu não me engano, há 10 jogos sem vencer lá atrás, e eu falei com a minha esposa, falei pra minha esposa, cara, se a gente conseguir se livrar desse abaixamento, pode ser em na última rodada, penúltima, eu não sei, eu vou atravessar o campo ajoelhado, naquela parte ali que eu jogo, e vou fazer isso. A minha esposa falou assim, não, amor, tá bom, tá certo. Aí eu acabei que a gente conseguiu se livrar naquele momento e eu cumpri a promessa, né, e foi na região ali onde eu jogo mais, né, que é aquela lateral, e acabei cumprindo essa promessa, e eu tenho muita fé, né, cara, muita fé em Deus, e teve um momento que a gente estava em dificuldade muito grande, e tipo assim, a gente tentar sendo mais experiente, chamar os mais novos, tentar se fechar, e a gente conseguiu se fechar naquele momento, então foi de fundamental importância ter esse livramento desse excesso, né, que pra gente ia ser muito ruim,
Porém, a gente tem muita fé em Deus e agradeço a Deus por isso, e a gente acabou conseguindo e eu paguei essa promessa, que para mim foi de suma importância, foi mais que brigar pelo título, como a gente pode dizer, né? Porque se a gente cai com a Ponte Preta, com a camisa da Ponte Preta, que é muito pesada, ia ser ruim para todos, não só para mim, só para todos, para quem começa, para quem já tá há algum tempo, para mim que voltei pro clube de novo, que eu acabei tendo um decesso em 2017, apesar de ter jogado só um jogo naquela época, mas eu tava ali naquele grupo, e voltar para a Ponte, conseguir um título de A2 no começo do semestre, poxa, tá entrando para a história do clube, naquele momento, daqui a pouco entrar para a história do clube com outro rebaixamento, com rebaixamento para a Série C inédito, seria muito ruim, eu não queria isso, e graças a Deus a gente acabou conseguindo, e eu paguei a promessa que eu tinha feito. Foi isso, Tigrão, um abraço. Um abraço, Arthur. Tá fechado o microfone do Batista aí. Oi. Por favor. Oi, CH. Agora sim, não. Seu microfone estava fechado, Batista. Perfeito. Vamos lá, CH. A sua pergunta ao lateral esquerdo, Arthur, nosso convidado de hoje, diz aí, CH. Agradecendo mais uma vez a gentileza da atenção do Arthur, parabéns pelo trabalho. Arthur, eu vou elencar 3 fatores que eu acho que foram determinantes para o rendimento ruim do time do Campeonato Brasileiro da Série B. Troca constante de treinadores, não é? Algumas contusões de alguns jogadores importantes e a parte financeira. Na sua opinião, entre essas 3 colocações que fiz, qual foi o aspecto que mais atrapalhou a Ponte nesse brasileiro? Boa noite para você. Boa noite, cara, tudo bem? Cara, pra mim, dessas 3 bem complicada, mas pra mim que falta alguma coisa em casa, alguma coisa que você falta em casa, você fica preocupado, você não só foca em jogar, entendeu? Então às vezes você fica ali, você vai pro campo para jogar, às vezes você esquece tudo ali momentâneo, só que daqui a pouco você lembra, poxa, você tem uma conta para pagar, você tem uma escola do filho para pagar, você tem um alimento que tem que comprar mensal, você tem, tipo assim, pô, você carrega, além de ser jogador, a gente carrega um monte de gente ali para trás, então ou seja, você quer trabalhar, você queria receber dentro do mês, obviamente que a situação da Ponte Preta não é fácil financeiramente, poxa, o Ebelin tentou fazer de todas as formas para tentar manter as coisas certas, só que é difícil, todo mês era um boquete, todo mês era uma coisa diferente, só que assim, cara, quando a gente trabalha, vocês aí da bancada, quando vocês trabalham, vocês querem receber, e a gente também não é diferente, e acaba que na Ponte tem uma pressão extraordinária, entendeu? É uma pressão muito grande, e às vezes para a molecada assimilar essa pressão é muito complicado, entendeu? Então, ou seja, e você trabalhar todo mês, e tipo assim, sempre aquele mês a gente tendo aquela esperança de receber, acaba não recebendo, e só no outro mês receber, você acaba que suas contas acaba tendo essa confusão, e acaba, queira ou não queira, gente, isso afeta dentro do campo. Só que graças a Deus a gente tinha um grupo bom, se fechou, no momento que tinha que se fechar mais ainda, que a gente era fechado, e conseguimos a permanência da Ponte, entendeu? Só que assim, volto a falar, a situação financeira da Ponte é muito complicada, é complexa, não vai ser, não é de agora, é de anos atrás, 2017, é melhor, 2018 também tá bom, depois de 2019 para cá desandou, então, ou seja, é uma coisa que tem que se resolver muito grande. Por quê? Porque o aspecto da Ponte Preta, se você for falar hoje em dia, que vou para a Ponte Preta, às vezes as pessoas pensam 1 ou 2 vezes, até pelo aspecto financeiro, não pela camisa, porque a camisa é gigantesca e pode ir de olho fechado, torcida apaixonante, cidade maravilhosa, só que porém tem isso, o aspecto financeiro da Ponte que acaba brecando muitas coisas, entendeu? Até pela minha parte, tipo, poxa, tem algumas coisas ainda que eu tenho para trás com a Ponte, só que, poxa, o presidente prometeu que ia resolver, a gente vai esperar resolver essa situação, entendeu? Até o momento, estamos resolvendo na conversa, vamos ver o que vai dar, e é isso, o aspecto financeiro para mim foi pesado demais. Mesmo tendo 4 trocas de treinadores, que foi muito complicado, mas o aspecto financeiro para mim foi principal durante a temporada, entendeu? Principalmente na Série B, que na Série A2 não teve problema. Ô Arthur, aproveitando para falar um pouco do Água Santa, né? Qual é o time que está sendo montado, além da sua contratação, quem mais conhecido aí que está no Água Santa? Cara, se eu não me engano chegou agora o Neilton, né? Até os caras anunciaram ele agora, que eu conheço assim, mais o Neilton até agora. O restante assim eu tô conhecendo o elenco, não tenho conhecendo agora, mas de conhecer que já tava aí no rival no Guarani era o Neilton, que chegou agora há pouco. De resto, eu não conheci bem, não. E quem é o treinador? Hã? Treinador. É o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti. No Guarani. É ele. É ele que é o treinador. O Batista. Oi, Tigrão. Eu queria só fazer mais uma rápida, se há tempo aí, pro Arthur. Você falou, Arthur,
que é muito complicada essa troca de filosofia, né? 4 treinadores trocados, né? Tudo a gente acreditava que o Hélio, que fez uma Série A2 com vocês, sensacional, inclusive culminando com o título, que ele fosse dirigir o time durante toda a Série B, inclusive tentando repetir o feito, ou seja, acesso. E aí na primeira rodada o Hélio foi embora e a Ponte teve mais 3 treinadores. O Felipe, depois o Pintado e depois o Brigatti. Pergunto a você, nessa arrancada final, além, a gente já sabe disso, o próprio Brigatti já nos disse isso aqui publicamente numa entrevista há 2 semanas atrás, de que sim, na última semana antes do jogo com o Tombense, foi feito um acerto parcial, foi feito um acordo, vocês solicitaram uma folga um pouco maior para dar aquela esfriada na cabeça, e depois, antes da viagem de Tombos, foi feito um planejamento e um acerto antes do jogo de uma parte, não é o total, mas que deu uma refrescada. O próprio João disse isso. Mas além disso, dessa questão de ter dado pelo menos uma oxigenada no bolso, qual a sua opinião a respeito da presença do João Brigatti nessa reta final para que a Ponte tivesse escapado? Cara, foi fundamental, né? O João Brigatti chegou no momento que a gente estava sem credibilidade, na situação difícil, até perdemos alguns jogos, só que estava mudando, né, a cara do time. Ele conseguiu até aquele jogo contra o Avaí, que a gente acabou perdendo os jogos, que foi, a gente fala que até é um pecado, só que futebol é resultado, os caras botaram a bola na rede e ganhou o jogo. A gente ia em situação de fazer o gol, só que o goleiro deles acabou sendo até o melhor da partida, fez várias defesas e tudo mais, e depois daquele jogo a gente acabou mudando a chave, né? E depois daquilo a gente teve a reunião também com o Brigatti, pediu para dar uma folga mais estendida e tal, e realmente teve o débito cumprido de uma das partes, né? Dos atrasados, e a gente acabou tendo uma semana mais tranquila de trabalho e combinou com a nossa vitória contra a Tombense. Aí depois dali a história você já sabe, pegamos Juventude, fizemos um puta de um jogo, não conseguimos ganhar o jogo por detalhes também, que era de fazer o gol, e pegamos a CRB em casa e acabamos ganhando o jogo de 3-0, jogando o jogo que a gente jogou, e foi fundamental. Só que o Brigatti, nesse momento eu já conheci o Brigatti desde 2017. O Brigatti é um cara enérgico, é um cara coração, é um cara pulmão, ele é ponte pretano roxo. É um cara ponte pretano que eu já conheço, é o Brigatti. E ele alavancou aquilo, né, cara? Mudou o estilo de treino. O treino teve um dia que botou um treino lá que foi 1 hora, meu irmão, correndo atrás da bola para um lado, para outro. Ele, não, vamos mudar para a situação assim, vamos, juntou o grupo, conversava, falava. Teve alguém que vomitou nesse treino aí, Arthur? Pô, esse treino nesse dia, ele falou assim, vai ficar aí até 1 hora da tarde. Até então, cheguei em casa, era quase 1 hora, e minha esposa falou, poxa, mas chegou esse horário. Eu falei, não, o homem chegou lá, tá botando um treino lá em cima. E realmente, a gente acabou sofrendo aquela semana, só que, cara, tático também, ele treinou o que ele queria tático, e as coisas começaram a se encaixar, nosso time se encaixou, e podia ter certeza que no jeito que a gente estava jogando, se tivesse mais jogos, a gente ia ter mais vitórias, mais situação, que o nosso time encaixou na reta final. Se fechamos mais ainda, a gente conseguiu. Não só nós, como treinador, comissão, diretoria, a gente acabou tendo essa situação e conseguimos, né? Porque não é fácil, né? Igual eu te falei, futebol é uma caixinha de surpresa. Quando a gente tá mal, a gente tem que olhar, cada um olhar pro seu próprio umbigo e saber que não tá bem e não se esconder. Isso eu sempre não fiz na Ponte, sempre onde para dar entrevista eu dava minha cara a tapa, saber da situação do clube, saber da situação financeira, só que assim, nunca me escondi, nunca vou me esconder. Toda vez que vocês quiserem conversar comigo, qualquer situação, pode me ligar, igual o Carlos Batista me ligou, e eu sou grato a isso. E, gente, futebol, às vezes a gente tá ali, igual eu falo para o telespectador, não é fácil, o dia a dia é complicado. Tem muitas coisas que acontecem que às vezes não faz parte da gente, a gente sente também, a gente briga, a gente corre, a gente luta, às vezes não dá certo dentro do campo, não é porque a gente não quer, às vezes a gente vai estar mal sim, só que não vai faltar garra, não vai faltar luta e coragem, por exemplo, da minha parte. E nessa vez, graças a Deus, igual eu falei, conseguimos esse êxito, que foi permanência da Ponte na Série B, e para mim, pessoalmente, foi um grande ano, porque eu fiz 52 jogos no ano, um título de A2, entrei para a história do clube e peguei o clube onde eu tinha chegado em 2022, que foi na Série B, e continuou. Só que tem gratidão para esse clube, para essa instituição, pela cidade, por vocês aí que radializa, TV, da imprensa, que, igual eu falei, é fundamental
para a história da cidade, a história dos clubes, que para a gente, se não fosse vocês também, para levar essa comunicação às outras pessoas, eu tenho certeza que a torcida da Ponte Preta não seria mais abrangente, entendeu? Porque tem muitos que não podem ir no estádio e assistem através de vocês, igual foi esse ano, a Série B, vocês, vários jogos teve pela TV Bandeirantes aí, a gente só tem gratidão, e pela Rádio Bandeirantes também, entendeu? Só agradecer vocês. Valeu, Arthur, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí no Água Santa, que Deus te abençoe e que 2024 seja um ano melhor do que foi 2023 e que você tenha saúde, que é mais importante, mas no campo profissional também que tenha sucesso. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado vocês, um abraço, que Deus continue abençoando vocês, continue com essa hombridade, essa seriedade de trabalho que desde 2017 que eu acompanho, só tenho gratidão. Novamente, obrigado pela entrevista, obrigado por tudo, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.